Eu separei um corte aqui fiel do programa da ESPN, Equipe F e também do Gazeta Esportiva, aonde os comentaristas aí estão analisando fortemente o time do Corinthians, que tem todo o potencial e é o favorito. O Pascoal cravou, o Corinthians é o favoritaço para passar do time do Atlético amanhã, já que tá de volta aí o trio de ataque, né? O trio Ginho, o trio do terror. Memphis, Yuri e Garro vão estar de volta amanhã, possivelmente vão jogar os três juntos mais uma vez e os números deles assustam, hein? Então fica comigo aí até o final do vídeo, assim você fica por dentro das novidades do Coringão, mas antes já se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa o seu like e o seu palpite também aí nos comentários. Vamos lá para as últimas notícias. Contrato, mas assim... Olha o primeiro gol dele, ó. Foi contra quem? Contra o Furacão. E esse gol marcou uma virada na campanha do Corinthians do Campeonato Brasileiro, né? Até na forma de jogar da equipe, esse gol foi importantíssimo. Mas você viu, né? Nós aqui enaltecemos, né, a marca dele. Foi de longe, e tal, hein? De longe. Enaltecemos a marca dele, mas você viu que o Ruud Gullit, o Gullit questionou, né? Deu aquela coordenada. Eu até separei as aspas aqui. Precisa fazer gol em jogo importante, né? Igual tem corneta em tudo quanto é lugar no muro também. Ele falou não deixa isso, o cara né? nem curtir. Não, mas independente da cornetada do mas Gullit... centroavante por centroavante, o Gullit foi um... Não dá nem pra comparar, né? História, né? Mas também é sacanagem até, né? Comparar o Gullit com qualquer jogador da atualidade, né? Ele fala do Van Basten, né? Ele fala do Van Basten, do Van Persie e tem um outro, do Robben. Fala dos três, né? Que são os jogadores que ele ultrapassou com o número de gols. Mas ele fala, tem que fazer em jogos importantes, né? Porque todos nós vimos aqui que os outros fizeram em jogos bons, né? Sentido de Copa do Mundo, essas coisas todas. Quer ver? Eu tenho as aspas todas do corneta do Gullit, que agora não tem mais aquelas tranças. Já há muito tempo não tem aquelas tranças, Pascoal. Memphis não está entre os 5 melhores jogadores holandeses. Ele precisa começar a se destacar nos torneios. É aí que você cria seu legado. Marco Van Basten, Robin, Van Persie... Eles se tornaram grandes nomes de todos os tempos por causa de momentos icônicos em torneios. Na hora da onça beber água, o cara aparecer. Sim. Mas assim, eu entendo o que ele está dizendo, né? Mas é também uma marca difícil, né? Você marcar gols em seleção, é difícil. Também, na hora que o cara consegue a marca. Não, eu achei difícil. Eu acho que, por exemplo, ele volta, né? Já tá correndo, tá treinando aí. Eu acho que é um exemplo, né? Que ele tá dando, e ele sabe do momento do Corinthians, né? Ele sabe da dificuldade e o quanto o Corinthians precisa dele. Espero que ele possa ajudar da mesma forma. Ele vai jogar um outro tipo de futebol, é uma outra posição, outros companheiros, uma outra realidade. Vamos ver o que vai acontecer, né? Espero que o Corinthians possa fazer um bom jogo. E terá novamente a companhia do Yuri Alberto e depois de muito tempo, Oswaldo Pascoal, o Corinthians com o trio de volta, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Acho que na segunda-feira o Zinho falou que com esses três em campo o Corinthians é muito difícil de ser batido, né? Porque são jogadores com muita qualidade e tem um conhecimento entre eles já têm essa desenvoltura dentro de campo, são os três que definem jogos, são os três que aparecem e os três se complementam, né? O Yuri Alberto é o jogador do arranque, da velocidade, no 1 contra a zaga. Ele não é bom no drible, mas ele é bom no arranque, ele pega a bola na frente e conseguir a finalização. E é onde o Garro consegue fazer o passe, é onde o Memphis consegue colocá-lo em condições de fazer o gol. O Memphis é um jogador que é muito cerebral e consegue pensar nas jogadas, tanto na bola parada quanto com a bola em movimento. Ele tem muita capacidade técnica para definir as jogadas. E o Garro é o cara que pensa o jogo todo. É o cara que muitas vezes vai buscar a bola no pé do volante para sair jogando. É o cara que espera a bola rebotear na área para ele conseguir uma finalização próxima à área. Então, eu acho que o Corinthians é muito favorito contra o Atlético Paranaense. É favoritaço contra o favoritaço. Mas favoritaço contra aí, vovozinho, tá mudando de incomparável para favoritaço aí, ó. Não, gente, tô ficando com medo aqui, tô assustado aqui com isso, hein? Eu vejo o Atlético Paranaense jogar. São Paulo também era, hein? Não, agora é a segunda maior torcida, né? São Paulo também era. Eu vejo o Atlético Paranaense jogar todas as rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Conforme a música, Teto. Não, acho que é só uma questão de opinião. Eu pouco me importo se é o Clube X, o Y ou Z. O Corinthians é favorito. Você tá com medo, Zé? Não tô com medo, Eu acho que receio, Zé? Corinthians tem uma vantagem e tal,
Mas assim... Mas jogando em casa, José? Vovozinho, vamos tomar uma aguinha aí, vovozinho. Porque, ó, esse tá sendo o favoritaço, tá igual incomparável, viu, vovozinho? Não tem zica, nada, Zé. É o fato, é a notícia. O Corinthians é favoritaço contra o Atlético Paranaense. Ou vocês acham que o Corinthians vai perder a vaga em casa? Não, isso com a vantagem de 1-0. Mas não acho que vai ser esse joguinho mamão com açúcar, não. É melhor jogar. Não, o jogo mamão não tem jogo. O jogo mamão, o Bahia pegou. O Bahia pegou 2 joguinhos. O Bahia pegou, com confiança, 2 mamãozinhos. Mas agora, tem uma vantagem, mas... O Atlético não passa nenhuma confiança, vamos esperar. Melhorou o time com alguns jogadores que foram contratados. Copa do Brasil é diferente do Campeonato Brasileiro. Você tem 90 minutos só. O Corinthians tem um 1-0. Os caras voltam, Zé. Quem volta, pessoal? O trio joga. Quem? Saiu a escalação do Brasil. Garro, Memphis e Yuri Alberto. Yuri Alberto volta como, Pascoal? Volta bem? Volta bem. Quanto tempo que ele não joga? 1 mês e tanto, Zé. E quem vai jogar atrás desses caras, no meio campo? Zé Elias e Bernardo. Aí você tá... Com uma entrevista que implodiu o trabalho de Ramon Dias no timão e a troca de farpas com o Neto, com direito até a musiquinha. Mas também não faltaram gols, não faltaram assistências, tá na tela para você. Foram 51 jogos com a camisa do Coringão, 41 deles como titular, 15 gols, 14 assistências, somando 29 participações em gols. Foram 27 vitórias, 12 empates, 12 derrotas, 60,7% de aproveitamento. Bons números, valeu o investimento, passou de ano. Olha, eu tinha medo que quando ele chegasse ele não fosse jogar, fosse meio que uma coisa meio Neymar, assim. Mas imagina, eu acho que ele deu o nome e o ano passado foi um dos responsáveis por salvar o Corinthians para não ser rebaixado. Eu vou responder da seguinte forma, Michele, eu vou deixar esse aspecto de investimento de lado, porque ele não tem culpa do contrato que foi feito com ele. Me parece que é um contrato que, para o Corinthians, não foi bom no sentido de quanto custou o jogador, de quanto o Corinthians tem que pagar ao atleta, até por não ter recursos, não é? Mas com os números e com o que ele fez nesse um ano, eu acho que ele entregou bem para o nível do futebol brasileiro, e até todo mundo tinha muito a ideia do que a Michele falou. Na linguagem da bola, vai vir para roubar. O que é para roubar? O cara vem para enganar, tal. Linguagem da bola, né? É roubar, né? Vai lá, recebe a graninha dele, mas só dá uma passeada aí pelo clube, pelo país. Não, ele entregou, foi campeão, deixou a sua história no Corinthians e Palmeiras, aquele fato de subir na bola, né? Uma final de campeonato, gostem ou não, tá marcado, virou meme, campeão paulista, enfim. Fez gol agora, eliminou o Palmeiras fazendo gol na Copa do Brasil. Assistências, eu acho que tá de bom tamanho, um ano proveitoso. Que ele está no Corinthians está sendo um ano proveitoso. Alexandre Silvestre, e aí, Memphis Depay, balanço do ano. O custo-benefício do Memphis Depay num clube saudável é indiscutível com esses números aí. O problema é que o Corinthians está vendendo o almoço para comprar a janta. Então, ele acaba sendo um jogador caro. Mas tirando essa questão financeira como Garrafa, não dá para discutir. O cara tem o quê? 30 participações em 50 jogos, mais ou menos arredondando. 60% de aproveitamento. Então, ele fez gol em jogo decisivo, ele ajudou o Corinthians a evitar a queda para a segunda divisão. Ele foi importante no título do Campeonato Paulista, tirando o time da fila, provocou o rival, entrou para a história, fez gol no Palmeiras agora na Copa do Brasil. Ele entrega, ele está entregando. Agora, ele custa muito caro. Para o Corinthians hoje custa muito caro, essa é a questão, esse é o dilema. Mas para um clube saudável não, os números deles são muito bons. Talvez seja mais interessante você ter um Memphis Depay do que ter 3 pangarés lá e os 3 recebendo a mesma coisa, né? É um outro jeito de enxergar também, outro jeito de enxergar, mas cada gol que ele faz, ou cada pacote de gols, tem que gastar não sei quantos milhões com ele, porque está no contrato. Mas quanto valem esses gols? Você tem que colocar também na conta, milhões, né? aí, quando você tem um bom jogador, os nossos atletas que estão aqui com a gente, né, ex-atletas, eles falam que se vem um jogador bom, pega um jogador que é médio, eles levantam vai potencializar. Daí, por exemplo, um Guinegão, que agora vai ter a oportunidade de jogar completo. Treina com um cara com os 3, bom desse. Com o Yuri,
com Garro e com o Memphis, a tendência é o Guinegão crescer. Tem sentido que a Michele... Não sei se ele vai jogar com os 3, né? Não, mas você começa a conviver, né? Se não numa formação com os 4, a gente até discutiu isso domingo no último Mesa Redonda, né? Mas em alguns momentos pode acontecer isso. Mas você convive, uma coisa é você receber bola lá na categoria de base, outra coisa é você ter o Memphis te dando assistência na cara do gol, né? E se o Memphis, na questão técnica, está agregando ao Corinthians, teve uma oscilação ou outra, mas no geral... ajudou o Corinthians em tudo, né? Em tudo. Faz gol de o Corinthians falta. também ajudou a potencializar o Memphis, que reapareceu para a seleção holandesa e hoje é o maior artilheiro da história da Holanda, com 52 gols contra 50 do Van Faz gol de Persie. cabeça, faz gol no Corinthians, faz gol na Holanda. Muito bom jogador. Agora sim, vem aqui. Nosso assunto agora é Corinthians e Atlético Paranaense. Alô, fãs de esportes, o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena com a vantagem do empate para avançar à semifinal da Copa do Brasil. A principal novidade no timão deve ser o retorno do atacante Yuri Alberto, que passou por uma cirurgia de hérnia inguinal. O lateral direito Mateuzinho também está recuperado de lesão e pode ser titular. Memphis chega embalado depois de virar o maior artilheiro da história da seleção holandesa. O técnico Dorival Júnior espera contar com o goleiro Hugo Souza, que está com a seleção brasileira na Bolívia durante a data FIFA. O volante Ranielli, que está com um problema na coxa, deve ficar de fora do jogo. Já o Atlético Paranaense vem embalado na Série B do Campeonato Brasileiro e precisa quebrar um tabu para avançar de fase. Nunca venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. O Furacão pode ter o retorno do zagueiro Arthur Dias, que foi poupado na última rodada da Série B por conta de um desconforto muscular. Bom, temos aí então o Corinthians com o seu trio de volta, Yuri Alberto, Garro e Memphis, titulares. Com o trio, 19 jogos, um aproveitamento de 75,4%, André. Gols marcados por partida, a média de 2,05. Já sem um deles, em 51 jogos, o aproveitamento cai para 56,2%. A média de gols cai também para 1,24. 35 dos 39 gols do time, então, tiveram a participação do trio, 90% tiveram a participação do trio. O Memphis já está de volta, então conseguiu fazer o seu treinamento hoje. Ele estava servindo a seleção holandesa e o Yuri Alberto também à disposição agora do Dorival Júnior. Já estava treinando, ele estava se recuperando de uma cirurgia de hérnia. A presença desses 3 jogadores, Marcela, da comissão técnica do Corinthians, os demais jogadores do time e principalmente a torcida do Corinthians, a confiança para imaginar que o time pode atingir algo perto do máximo do seu potencial como time de futebol por causa daquilo que eles fazem quando estão em campo. Vamos lembrar, na fase anterior na Copa do Brasil contra o Palmeiras, justamente foi a presença deles que fez com que o Corinthians tivesse a sua força máxima de jogadores disponíveis no momento e pudesse fazer 2 partidas contra um Palmeiras que é um adversário superior tecnicamente, vencer e eliminar o rival da Copa do Brasil. Desde então, o Dorival foi perdendo um aqui, depois outro ali, não foram só esses jogadores, não foi só esse trio que perdeu tempo por lesão e o Corinthians teve de se virar sem eles, mas especialmente no ataque, isso também propiciou a entrada de um jogador como o Guinegão, que estaria em campo contra o Atlético Paranaense, caso, por exemplo, o Yuri Alberto não tivesse condições. E como é uma situação ainda duvidosa, talvez o Guinegão seja acionado nessa partida. O curioso disso tudo é que o Memphis estava na Europa no fim de semana. O Yuri Alberto estava se recuperando de uma cirurgia. Não sabemos em que momento físico ele se encontra, mas, de novo, o Corinthians precisa dele. Na volta para jogar contra o Palmeiras, ele também não tinha o melhor da sua condição física. E o Garro é esse jogador que luta com os adversários e com o próprio joelho por causa do problema crônico que ele tem. Então, a comissão técnica do Corinthians, evidentemente, entende qualquer percentual desses jogadores que seja possível colocar em campo
desde que isso não signifique, é claro, um risco de perdê-los por muito tempo, vale a pena, mesmo que não estejam no máximo das suas condições. É o que vai acontecer contra o Atlético Paranaense e isso é muito favorável ao Corinthians. Quando Yuri, Garro e Memphis jogam, o Corinthians é um time muito superior a quando não jogam. Bom, veremos o que vai acontecer também nessa primeira partida. Ainda tem a vantagem, né, André, do primeiro jogo, uma vitória por 1-0. Muito bem, antes de terminar aqui o vídeo, eu quero ler mais uma notícia aqui que também está no site da ESPN, que diz o seguinte, ó, exclusivo, a Caixa Econômica Federal está aberta a renegociar com o Corinthians a forma de pagamento da dívida pela Neoquímica Arena. Em entrevista exclusiva à ESPN, Carlos Antônio Vieira Fernandes, presidente do Banco Estatal, contou que soube pela imprensa das declarações de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Clube Paulista, sobre o Timão não poder arcar com os pagamentos do atual modelo de parcelamento. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso, que é lamentável a declaração que o Romeu Tuma fez. Mas enfim, vamos seguir aqui. A ESPN... Carlos Fernandes afirmou que ainda não foi procurado, mas está aberto a qualquer momento a ter um diálogo para que o clube possa entender a proposta do banco sobre um fundo de investimento que possibilite ao Corinthians quitar a dívida e ainda ter ganhos com a operação. A última proposta de quando a gente conversou com o Corinthians é uma proposta com a seguinte racionalidade. Se liga disso aqui, ó. Nós aceitaríamos pegar a garantia da dívida, ela viria de um fundo de investimento e nós venderíamos cotas desse fundo de investimento na base de R$100 para os torcedores. Se você, Corinthians, diz que tem 35 milhões de torcedores e pega 15 milhões desses torcedores com cada um comprando uma cota, e sei que tem gente que compraria muito mais do que uma a R$100, sobraria dinheiro e ainda sobraria dinheiro ainda para fazer um monte de coisas, além de pagar a dívida. Quitaria a dívida e ficaria com esse fundo com o estádio vinculado a ele. Tudo dentro de um fundo de investimento, disse o Carlos Antônio Vieira Fernandes à ESPN. O lucro do fundo seria do próprio Corinthians para eles fazerem o que quiserem, mas quitaria a dívida. Eu tenho certeza que os torcedores do Corinthians estariam dispostos a contribuir para que isso acontecesse. Acho que isso revolucionaria a percepção sobre a administração de ativos dos clubes brasileiros. O acordo atual entre Corinthians e Caixa foi assinado em 2022, ainda sob a gestão de Duílio Monteiro Alves. No centro da renegociação esteve a ampliação na carência do pagamento do financiamento, com o clube iniciando o pagamento dos juros pelo repasse a partir de 2023. A quitação sobre o valor principal da dívida começou a ser pago apenas em 2025. A dívida do clube em relação à Neoquímica Arena está na casa dos 710 milhões, sendo reajustada anualmente com base no CDI, Certificado de Depósito Interbancário, hoje em 14,90% mais 2%. Bom, é isso. O Corinthians tem essa negociação aí com a Caixa. É uma boa ideia, né? Se der certo, quem sabe? Se der certo, pode ser que o Corinthians possa aí conseguir arrecadar mais dinheiro, né? Através ali dos investidores, dos próprios torcedores que serão investidores. E numa dessa, de repente, até quem não é torcedor pode investir ali também e ter um retorno. A pessoa que é visionária, de repente, ela não vai ligar. Principalmente se ela não for clubista, né? Se ela for clubista, é capaz que ela não vai investir mesmo, não. Mas se é um torcedor de outro time que não é clubista e vê ali uma oportunidade de ganhar dinheiro, ele pode investir também, não é isso? Então é isso, fiel. Vou ficando por aqui. Deixa aí o seu like, deixa aí o seu comentário, o seu palpite. Eu vou dar o meu palpite aqui agora. Se inscreve aí no canal, ativa o sino. E o meu palpite é amanhã 3-0 pro Coringão, com os pés no chão ali, sem desmerecer o time do Atlético Paranaense, mas o Corinthians jogando em casa, eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom jogo, vai dar tudo certo e a gente vai passar para a semifinal e que venha o Cruzeiro para a gente ter aquela revanche daquele 2018 que ainda está engasgado, que roubaram a gente, era para a gente ter sido campeão, então a gente vai descontar aí 2018, vai dar tudo certo, eu creio que a gente vai levantar mais um título esse ano. Se você acredita também, deixa o seu Vai Corinthians aí nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!